Depois que Dévio roubou os fones da verdade de Ava e Ícaro, os Trolls ficaram afastados de Tel e se tornaram escravos do Iguana. Por isso, Tel, que suspirava de saudade deles, criou o super plano perfeito, enviando Joshua, seu filho, para nascer como um Troll, mas com uma natureza divina, santa e sem pecado algum. Joshua fez muitos discípulos e contava para todo mundo que ele era o único caminho de volta para Cielo e para seu pai, Tel. Dévio, que não gostava dos Trolls, estava com os fones da verdade, e como ele não queria que eles fossem libertos do seu poder maligno, perseguia Joshua para tentar destruí-lo. Porém, Joshua continuava pregando a verdade, realizando muitos milagres e contando para todo mundo como era Cielo e como Tel e Ruá, o Espírito da Verdade, trabalhavam. Era tão extraordinário o que ele fazia que logo as notícias das maravilhas que ele realizava se espalhou por várias cidades vizinhas. E assim, muitos Trolls iam encontrar-se com ele e saíam completamente libertos do poder de Dévio e dos Orcs, seus ajudantes malvados e destruidores. Os discípulos de Joshua eram os Talmidins, os quais receberam dele muito poder e autoridade para sustentarem o testemunho da verdade e destruir as obras perversas de Dévio e dos seus Orcs. Por causa disso, os Talmidins eram perseguidos, mas mesmo assim não paravam de pregar as boas novas e de ver muitos Trolls transformados. Joshua era rejeitado por ensinar a verdade. Muitos religiosos não o aceitavam, pois ele chamava Tel de pai. Eles queriam um salvador que tivesse uma posição política elevada, que fosse rico e poderoso. Ele, porém, era humilde e simples de coração. Muitos não o aceitavam por causa da sua aparência e perderam a oportunidade de salvação. Eles não entendiam que apenas Joshua poderia resgatar os fones da verdade das mãos de Dévio. Joshua sabia que o preço do resgate seria a sua própria vida. Ele estava pronto para isso. O dia finalmente chegou. Um dos seus talmidins o traiu por causa de 30 moedas e com um beijo no rosto o entregou aos soldados romanos. Ele foi levado a julgamento. Para que a promessa se cumprisse, foi condenado, preso, zombado, humilhado, chicoteado, cuspido no rosto, e na sua cabeça foi colocada uma coroa tecida de espinhos. No dia em que isso aconteceu, muitas trevas o envolveram. Foi colocado sobre o seu corpo o castigo que seria destinado aos Trolls, tanto os nascidos quanto os que iriam nascer. Ele foi pregado em uma cruz. As maldições, a morte, a condenação e as doenças se apoderaram dele. O preço seria pago com o derramamento do seu sangue. O seu sofrimento durou 6 longas horas. Ele precisou ficar sozinho, pois o seu pai teve que se distanciar dele por causa da impureza dos pecados e da desobediência dos Trolls que ele carregava em seu próprio corpo. Joshua não reclamou de nada. Quando tudo estava terminado, ele disse: "Pai, a conta está paga. Agora os Trolls podem falar com o Senhor novamente e voltar para casa." Logo depois de dizer isso, suspirou e morreu. Dévio e seus Orcs nojentos fizeram uma grande festa, pensando que haviam destruído Joshua. Mas a morte não foi o seu fim. Como não havia impureza em seu coração, ela não conseguiu segurá-lo. Depois de 3 dias,
ele ressurgiu dos mortos completamente vitorioso. Ele tomou os fones da verdade das mãos de Devin. Joshua apareceu vivo para os seus discípulos, os 11 talmidins que estavam muito tristes com sua morte. Ele mostrou as marcas dos machucados em suas mãos e eles acreditaram que realmente era seu amado Senhor Joshua que estava vivo. Ele lhes disse assim: agora vocês são minhas testemunhas, contarão tudo o que viram e ouviram para os trolls. Treinarei vocês durante 40 dias, porque vocês continuarão o que eu comecei. Prestem atenção, vocês somente poderão sair da cidade quando Ruá derramar o seu poder sobre vocês. Como missão, deverão fazer 3 coisas: fazer outros talmidins em outras nações, batizar a todos em nome do Pai, do Filho e de Ruá, o Espírito da Verdade, e ensiná-los a obedecerem tudo o que eu já os ensinei. Assim, Joshua os abençoou e voltou para Cielo. Depois desse dia, os talmidins louvavam a Tel, reunidos num lugar, e de repente veio de Cielo um barulho como de um trovão que encheu a casa, e vieram chamas como de fogo que pousaram em suas cabeças, e todos ficaram cheios do poder do Espírito da Verdade e falaram as línguas de Cielo. Cheios deste poder e usando os fones da verdade, os talmidins testemunhavam de Joshua e Cielo em todo lugar, e os milagres os seguiam. Cegos viam, mortos ressuscitavam, surdos ouviam, mudos falavam, aleijados andavam e possessos de espíritos eram livres do domínio dos oques. Assim, os talmidins desfaziam as mentiras de Devin. Agora, todos podiam conhecer a verdade. Toda essa geração foi transformada pelo testemunho passado para ela, até chegar em nós. Joshua conquistou a salvação dos trolls e trouxe de volta os fones da verdade. Jesus conquistou a nossa salvação, nos libertou do poder do diabo, nos deu o Espírito Santo, que é o poder de Deus em nós, para que pudéssemos realizar as mesmas obras que Ele e outras até maiores. Você nasceu para ser um discípulo abençoado e cheio da vida de Deus.